E o tema de hoje é o poder da fé. E para iniciarmos o nosso tema de hoje, falando sobre o poder da fé, existem dois tipos de fé que nós vamos trazer: a fé natural e a fé sobrenatural. Então vamos ao significado de natural. Natural significa produzido pela natureza ou de acordo com as suas leis. Ao natural, conforme a natureza, a realidade, ao original. A fé natural é uma fé que nós colocamos em prática naturalmente, no nosso dia a dia, às vezes até sem perceber. Por exemplo, Grazi, qual é a primeira coisa que a gente faz quando acorda pela manhã? Nós pensamos em levantar da cama e colocar o nosso pé no chão. Nós colocamos nosso pé no chão porque nós temos a certeza que o chão está ali e ele não saiu dali durante a noite, né? E essa é uma fé natural. Nós praticamos essa fé sem perceber. Nós cremos que o chão está ali e ele não saiu dali. Então nós não acordamos e pensamos assim: ai meu Deus, será que tem chão para eu pisar hoje? Não, porque nós temos essa certeza que ele está ali. Podemos afirmar que a gente não duvida, né? Realmente, abrir os olhos, você vai movimentar a mão. Você não pensa antes: será que vai mexer? É uma coisa sem duvidar. Outro exemplo também é quando a gente pega um ônibus. Você vai numa condução, seja um ônibus, metrô, de avião. Você não para ali para falar com o piloto ou com o motorista se ele tem certeza para onde ele está indo. Ou se você tem um receio dele errar o caminho. Então isso significa que você crê, que você confia. E essa fé natural que é colocada em prática no nosso dia a dia é a fé que todos nós temos e praticamos. E agora nós vamos falar sobre o significado de sobrenatural, que já é uma fé diferente da natural. Ela precisa ser praticada. Então vamos ao significado de sobrenatural. Significado de sobrenatural. Sobre-humano, que não se consegue alcançar, atingir naturalmente, que vai além do natural, do comum, fenômeno não comprovado cientificamente, aquilo que se expressa ou ocorre extraordinária e maravilhosamente. Então nós vemos que sobrenatural é algo extraordinário, maravilhoso, algo que chama a atenção. E a fé sobrenatural é essa fé que agrada a Deus, é a fé que faz o extraordinário acontecer, o maravilhoso acontecer na vida de uma pessoa. E quando colocamos essa fé em prática, nós agradamos a Deus, como nós vamos ver agora, meditando nesse seguinte versículo. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé sobrenatural começa quando eu creio que Deus existe, porque ela é maravilhosa, porque Deus a gente não vê. A gente não toca, a gente não sente. A gente precisa crer que ele existe, que ele está aqui com a gente, né? Do nosso lado. Isso já é uma fé sobrenatural. Eu crer em alguém que eu não vejo, que eu não sinto e que eu não toco, né? E acho que um detalhe importante também é o não duvidar. Da mesma forma que nós trouxemos o significado de natural, você confia sem questionar. Então, muito mais a sobrenatural. Como você afirmou, é uma coisa que vai além do que os nossos olhos veem. Então, você não se atém aos problemas, às dificuldades, se você está passando por um momento de necessidade, mas você vai além do que os seus olhos estão vendo. E ali você crê realmente no que Deus existe. Você confia nas promessas dele, que ele vai estar presente, não há sombra de dúvidas, que ali um milagre vai acontecer. Então você se apropria dessa certeza. Então eu acredito que seja isso também. Quando você crê, você não pode ter a dúvida. Você tem que crer que ele vai ser o galardoador, porque você busca. Então não importa o momento que você está passando. Não importa se você está passando um momento difícil, se você está passando um momento de dificuldade. Nessa dificuldade, você não duvida que Deus existe, você não duvida que Ele pode trazer a resposta para a sua oração. E é aí que você agrada a Deus, porque é nessa hora onde naturalmente se duvidaria, você não duvida, você crê que Ele está te ouvindo e está te respondendo.
Por que a criança precisa aprender sobre o poder da fé? Porque a fé sobrenatural nos traz a certeza que Deus existe e que Ele nos responde. E se a criança aprender que ela pode colocar em prática essa fé sobrenatural, crendo em Deus e fazendo as suas orações, mesmo nos momentos difíceis, ela não vai duvidar da existência de Deus. E ela vai crer que Ele vai responder, cedo ou tarde, porque Deus nunca falha. E da mesma forma que ela usa a fé natural, vai ser natural ela usar a fé sobrenatural. Diante de tudo isso que ela passar, ela vai ter a certeza, ela vai conseguir desfocar muitas das vezes do que ela está vendo, um problema impossível de se resolver. Ela vai crer que Deus vai além disso, além do que ela está vendo, e vai trazer ali o milagre. Então, vai fazer parte da vida dela, do dia a dia dela, o sobrenatural.